irmãos, seja abençoado por Deus esta noite. Glória a Deus. Graças a Deus que nos dá vitória por Jesus Cristo. Louvamos a Deus pelo seu grande amor, a sua grande bondade. Agradeço a Deus por esta equipe abençoada que persiste em fazer a obra do Senhor. Tivemos aqui hoje pela manhã uma equipe abençoada também, servindo a ceia do Senhor. E agora estamos aqui juntos louvando a Deus. Presbítero Daniel, que está trabalhando agora e hoje e no próximo domingo está programado dele não estar conosco também. Mas nós louvamos a Deus porque nós estamos aqui e você, e o senhor e a senhora está aí do outro lado e nós estamos juntos na presença do nosso Deus. Glória a Deus por isso. Vamos então meditar um pouco mais na palavra de Deus nessa noite, em nome de Jesus. Vamos estudar, vamos ver o que Deus tem preparado para os nossos corações, para as nossas vidas na noite desse dia e também numa outra oportunidade quando este trabalho for, quando alguém estiver participando da gravação, ouvindo a gravação dele. Então nós vamos pedir a Deus que tenha misericórdia de nós agora, fazer uma breve oração. Senhor Deus, mais uma vez invocamos o Teu nome, nos colocamos debaixo da Tua presença. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor olha para nós e habita entre nós. O Senhor é o nosso conselheiro, é o nosso pastor. O Senhor é tudo para nós, é o princípio e o fim. Queremos pedir que o Senhor nessa noite abra a porta da palavra e fale aos nossos corações. E abençoe também, Senhor, todos aqueles que vão ouvir a palavra agora. Que ela fale comigo também, que ela fale conosco, Senhor. É o que eu quero pedir, é o que nós queremos rogar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós vamos meditar essa noite no livro de Atos. Nossa primeira leitura será em Atos capítulo 23, versículo 11. Vamos falar um pouquinho a respeito da vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um preso religioso, ele era perseguido, era preso, corria risco de vida, corria risco de morrer, por pregar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, por pregar a palavra de Deus. E após Paulo ter realizado as suas 3 viagens missionárias, já indo para o fim da sua carreira, ele estava preso em Jerusalém, e o Senhor apareceu para Paulo na prisão em Jerusalém e fez uma promessa para ele. Então em Atos capítulo 23, versículo 11, a palavra diz assim: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, ao lado de Paulo, disse: coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Então, Deus, o Senhor Jesus aparece aqui e diz para Paulo que ele irá a Roma e testificará. Ali em Roma, pregará o evangelho do Senhor, ali em Roma. E Paulo guardou essa palavra no seu coração e sabia que Deus havia prometido isso para ele, havia se comprometido com isso. Importa que também o faças em Roma. Paulo estava então com essa palavra de Deus na vida dele. Então o processo da prisão de Paulo se desenvolveu, teve andamento, e ele foi então enviado para Roma com alguns
soldados, com um centurião chamado Júlio. Eles fizeram a maior parte dessa viagem de navio. Então, no capítulo 27 agora de Atos, no versículo 1, temos aqui o relato do início da viagem de Paulo de Jerusalém para Roma. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Então, eles entraram no navio e pelo mar iam navegando até Roma. Então é isso que a palavra está falando para nós. Então o capítulo 27 é longo, e nós selecionamos aqui, eu selecionei alguns versículos, que mostra que eles tiveram algumas dificuldades na viagem. Então, saltando para o versículo 9, relata aqui as dificuldades que eles tiveram. Capítulo 27, versículo 9, 10 e 11, diz: havíamos perdido muito tempo com as dificuldades de clima que eles tiveram lá. As condições climáticas estavam se tornando perigosas para a navegação, pois se aproximava o outono. E Paulo tratou desta questão com os oficiais do navio. Disse ele: senhores, se prosseguirmos, vejo que teremos problemas adiante. Haverá grande prejuízo para o navio e para a carga, e perigo para a nossa vida. Mas o encarregado dos prisioneiros deu mais ouvidos ao capitão e ao proprietário do navio do que a Paulo. Então Paulo, como um homem de Deus, um homem que tinha discernimento de Deus, um homem que tinha direção de Deus, Paulo era um homem que já havia participado de naufrágios, de viagens, era um homem experimentado, mas acima de tudo tinha discernimento. O Espírito de Deus orientou, mesmo como um preso, ele orientou: olha, essa viagem será um prejuízo. Esta viagem dará prejuízos para o navio, para as cargas, até a nossa vida está correndo risco. Mas como nós vemos aqui o relato, as autoridades queriam ganhar tempo na viagem e preferiram seguir distância, seguir o caminho. E eles seguiram. E aí eu vejo que sempre no capítulo 27 de Atos, o versículo 13 e 14, diz que quando eles haviam decidido, veio um vento favorável, veio uma porta aberta, uma situação aparentemente favorável. No versículo 13 e 14 diz: quando um vento começou a soprar do sul, os marinheiros pensaram que conseguiriam chegar lá a salvo, que era o próximo destino deles. Por isso levantaram âncora e foram costeando Creta. Mas o tempo mudou de repente, e um vento com força de furacão, chamado Nordeste, soprou sobre a ilha e os empurrou para o mar aberto. Eles não iam direto para a Itália, eles estavam num determinado porto, mas eles queriam ir a um outro porto que era melhor para eles passarem o inverno. Só que nesse meio de caminho, como está descrevendo aqui, Paulo e toda aquela tribulação foram apanhados de surpresa, porque eles estavam perto da praia, mas o vento empurrou o navio para o mar aberto e eles simplesmente perderam completamente o controle de toda a situação. Então Paulo, um homem de Deus, preso injustamente por pregar a palavra de Deus, estava na direção de Deus, no temor de Deus, Deus falando com ele: olha, você vai para Roma. E Paulo ali no meio de uma terrível tempestade, dentro do temor de Deus. Então os versículos 20 até o 24 continuam: a tempestade terrível prosseguiu por muitos dias, escondendo o sol e as estrelas, até que perdemos todas as esperanças.
Em outras traduções, diz que perderam a esperança de salvamento, perderam a esperança de vida. Então eles estavam em alto mar, com ondas enormes, com ventos terríveis, com uma tempestade, sem as condições favoráveis que nós temos hoje, uma navegação primitiva da época. E o texto diz aqui que eles perderam todas as esperanças. Fazia tempo que ninguém comia. Por fim, Paulo reuniu a tripulação e disse: os senhores deveriam ter me ouvido no princípio, e não ter deixado bons portos, que era um local onde Paulo sugeriu que o povo ficasse. Teriam evitado todo este prejuízo e esta perda. Mas tenham um bom ânimo. O navio afundará, mas nenhum de vocês perderá a vida. Um anjo de Deus, a quem pertenço e sirvo, se pôs ao meu lado e disse: não tenhas medo, Paulo. É preciso que você compareça diante de César. E Deus, em sua bondade, concedeu proteção a todos que navegam com você. Glória a Deus. Então, num momento difícil, de adversidade, mais uma vez, o Senhor aparece para Paulo e confirma a promessa que havia feito na vida dele. Paulo não estava ali por pecado, não estava ali por fazer uma coisa errada. Pelo contrário, estava ali pelo temor, em meio de uma tempestade, estava no meio de uma prisão pelo temor de Deus. Mas o Senhor mais uma vez aparece para ele: Paulo, não tenhas medo, você irá sim para Roma pregar a minha palavra. Então que coisa linda, irmãos, quando uma pessoa tem a bênção de Deus, quando uma pessoa tem as promessas de Deus na vida dele. Está dizendo aqui um pouco antes que eles perderam as esperanças, mas o Senhor apareceu, consolou, confortou o coração dele. E a gente vê aqui Paulo dizendo: vocês deveriam de ter me ouvido. Então ele começou como um prisioneiro, e pela graça de Deus ele já estava atuando como o capitão do navio. Em Lucas, irmãos, no capítulo 1, versículo 37, os irmãos que gostam de anotar, anota aí. Lucas capítulo 1, versículo 37 diz assim: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Glória a Jesus. O plano que Deus tem na minha vida, o plano que Deus tem na sua vida, não tem tempestade, não tem barreira, não tem obstáculo. Deus cumprirá as suas promessas. Lucas 1:37, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Que Deus prometeu, o que Deus falou, Ele cumprirá na sua palavra. Então vejam bem, essas pessoas foram abençoadas, eram prisioneiros, eram pessoas condenadas, e estavam ali junto com o apóstolo Paulo, e está dizendo que Deus atendeu o pedido de Paulo, e porque eles estavam com o apóstolo Paulo, eles foram abençoados. Então Paulo foi irradiando bênçãos, Paulo foi transmitindo vida, foi transmitindo bênçãos para a comunidade que ele estava, para as pessoas com quem ele se relacionava. Que coisa boa, não é, meus irmãos? Quando nós podemos transmitir vida, quando nós podemos transmitir bênçãos. Então o apóstolo Paulo abençoou toda a tripulação daqueles navios, todos aqueles mais de 200 homens. Daqui a pouco nós vamos falar o número. Ele abençoou. Então eu quero te dizer: me diga quem te ama, e eu vou te dizer quem tu és. Me diga quem te ama, e te direi quem tu és. Paulo era um homem que estava nos planos de Deus, era um homem que estava na vontade de Deus, e ele transmitiu bênçãos que estavam na sua companhia, como acabamos de dizer.
Irmãos, meu papel aqui não é dividir, não é jogar um contra o outro, não é dizer ande com esse e não ande com aquele. Não, meu papel não é esse daqui. Meu papel é trazer a união, a unidade, é trazer vida, é imitar o apóstolo Paulo aqui. Mas nós, irmãos, devemos de fazer o quê? Nós devemos de ler a Bíblia. Nós devemos de conhecer a palavra de Deus e comparar, entender com quem nós podemos andar e com quem nós não podemos andar, com quem nós podemos nos associar e com quem nós não podemos nos associar, quem traz vida para nós e quem não traz vida para nós. É o discernimento espiritual, é a percepção espiritual, é Deus iluminando a nossa mente e o nosso coração. Se nós andamos, meus irmãos, com pessoas cheias de vida, nós vamos receber esta vida, nós vamos abençoar e sermos abençoados. Agora, se nós conhecemos a palavra de Deus, se nós temos o discernimento de Deus, e pessoas que não plantam coisas boas em nós, que não trazem boas ideias, que não trazem bons sentimentos, bons comportamentos, boas coisas. Então, não sou eu, não é ninguém que vai dizer. Cada um de nós terá de conhecer a palavra de Deus, de ter discernimento para saber com quem nós devemos andar. Esse povo aqui estava andando com o apóstolo Paulo, e eles foram tremendamente abençoados em tempestade. Por quê? Porque estava ali um homem de Deus, um homem que tinha bênção para transmitir vida, um homem que tinha vida para transmitir vida. No versículo 27, continua dizendo: por volta da meia-noite, na 14ª noite da tempestade, eles já estavam perdidos naquela tempestade, no meio daquele mar, 2 semanas, 14 dias. Enquanto éramos levados de um lado para o outro no mar Adriático, os marinheiros perceberam que estávamos perto da terra firme. Então, pelo barulho, por alguma coisa, eles perceberam, depois de 14 dias perdidos, que estavam perto de algum lugar. E os comentários dizem que eles haviam navegado por volta de 800 quilômetros, levados pela tempestade durante estes 14 dias. Versículo 37 diz que havia um total de 276 pessoas a bordo. E por que esses prisioneiros eram levados para Roma? Por que eles não eram mortos onde eles foram julgados? Porque eles iam para Roma para participar da arena, para participar dos jogos, com os gladiadores, com os leões, para servirem de espetáculo. Então, os prisioneiros condenados que eram levados para morrer ali, para divertir outras pessoas. Quem sabe, eles até morreram. Quem sabe eles, depois que chegaram em Roma, até morreram. Mas quem sabe, morreram crentes, ganhos pelo ministério do apóstolo Paulo ali naquele navio. Então eles perceberam que havia chegado perto da terra. Aí o versículo 40 e 41 diz da seguinte forma: então cortaram as âncoras e as deixaram no mar. Depois afrouxaram as cordas que controlavam os lemes, levantaram a vela da frente e foram rumo à praia. Mas o navio foi apanhado entre 2 correntezas contrárias e encalhou antes do esperado. Então, antes de chegar na praia, o navio ficou encalhado, longe da praia ainda. A parte da frente se encravou e ficou imóvel, enquanto a parte de trás, atingida pela força das ondas, começou a partir, começou a quebrar. Então imagina a situação: uma tempestade, um mar bravio, totalmente agitado, o navio encalha, de madeira da época, a frente do navio encalha,
a traseira dele começa a ser... e as tábuas começam a quebrar, e o povo lá dentro, 276 pessoas em cima daquele navio. Então, qual foi a orientação que as autoridades deram? O versículo 43 e 44 de Atos 27 diz: o oficial ordenou aos que sabiam nadar que saltassem ao mar primeiro e fossem em direção à terra. Os outros se agarraram em tábuas ou pedaços do navio destruído. Assim, todos chegaram à praia em segurança. O que eu quero comentar com os amados irmãos é o seguinte, irmãos. As pessoas que sabiam nadar foram primeiro, foram na frente. Então eles estavam a uma certa distância da praia. Era o mar, ondas perigosas. Eles estavam agitados, o mar estava agitado. E as pessoas precisavam sair do navio que estava quebrando, pular naquele mar agitado e chegar até a praia. Mas está dizendo aqui que algumas pessoas não sabiam nadar. E agora, como que faz se não sabe nadar? Será que eles entregariam os pontos? Será que eles diziam assim: olha, eu acho que eu vou morrer, porque eu não sei nadar, então não tenho como enfrentar isso daí. O que nós faríamos? O que você faria? O que ele fez? Ora, quando nós temos uma necessidade, nós batalhamos pelaquela necessidade. Então eles não se deram por vencidos. Está dizendo aqui que os que sabiam nadar foram nadando. Mas está dizendo aqui que outros se agarraram a tábuas ou pedaços do navio destruído. Está dizendo aqui, todos chegaram à praia em segurança. Então eles não disseram assim: olha, eu não sei nadar, eu vou morrer, e afundaram. Não, eles reagiram. Eles tiveram atitude. Eles fizeram alguma coisa porque era do interesse deles. Não importa se eles não sabiam nadar, eles precisariam se agarrar no que tivesse ao alcance para chegar até a terra, até a praia. E aí, irmãos, eu comparo com as coisas da nossa vida. Às vezes nós dissemos: olha, eu não sei ler a Bíblia bem, eu não sei orar bem, eu não sei me sobressair bem diante dessa situação. Então, irmãos, isto é uma lição para nós. Nós precisamos de reagir no momento da nossa adversidade. Não é porque nós dissemos assim: eu não sei orar. Não, nós precisamos de orar. A necessidade levou essas pessoas, ainda que não sabiam nadar, mas a se agarrar a alguma coisa para chegar na praia. Eu tenho certeza, irmãos, que o nosso Deus vai preparar alguma coisa para mim e para você se agarrar, para chegar até o local, até o destino, até a promessa que Ele preparou para as nossas vidas. Podemos ter dificuldade de leitura, podemos ter dificuldade de preparo, talvez a vida não propiciou algumas coisas para nós, mas, irmão, faça a sua parte, batalhe, lute, não se entregue. É o seu interesse, é a sua necessidade, da sua família, da sua vida pessoal, enfim, é o desafio, é a necessidade que está diante da sua presença. Em Provérbios 22:13, diz assim: o preguiçoso diz: há um leão lá fora, se eu sair, ele me matará. Então, quando nós não queremos fazer alguma coisa, tem um leão. Mas quando nós queremos fazer alguma coisa, não importa se nós não sabemos nadar, nós vamos nos agarrar, vamos nadar do jeito que nós pudermos e nós vamos chegar até a praia. Eu tenho um irmão que se chama Silvio. E o primeiro filho dele é o Lucas, é o meu sobrinho mais velho. Um dia ele teve um refluxo e ele engasgou.
e ele estava para perder a vida, sem fôlego. Meu irmão não tinha carro naquela época. O que ele fez? Ele pegou a criança dele nos seus braços, era um bebê, foi para a rua. O primeiro carro que ele viu, ele entrou na frente do carro, parou aquele carro, falou: me leva para o pronto-socorro, meu filho está morrendo. Então vejam bem, irmãos, ele não ficou lá não, ele entrou na frente do carro, falou: para, que eu preciso levar o meu filho. Olha o que faz a necessidade, olha o que faz a busca, olha o que faz o apetite, olha o que faz quando nós precisamos de socorro, quando nós precisamos de uma ajuda, quando nós precisamos de uma bênção de Deus. Então ele entrou na frente do carro para levar o seu filho ao pronto-socorro. Imagine, irmãos, se nós chegamos numa situação dessa, com uma criança engasgando, com um querido nosso ali tendo um problema, quase perdendo a vida, e a gente vê lá um médico: não vou te atender agora não, porque eu vou tomar um café, porque eu vou tomar um lanche. Irmãos, a gente senta e espera. Como que nós agimos? Não. É perigoso a gente cair no chão, a gente gritar, a gente chorar, pegar uma cadeira, jogar na porta, enfim, fazer um escândalo. Olha, a pessoa está morrendo. Então, se nós vermos uma situação dessa, diante de uma necessidade, nós vamos reagir. Se nós vermos uma necessidade grande nossa, uma pessoa morrendo, e indiferença, olha, nós vamos tomar alguma atitude. Então eu quero trazer isso para a nossa vida espiritual. Reagir também, irmãos. Estamos vivendo um momento difícil. Lá em Gênesis, no capítulo 19, no versículo 17, quando o anjo estava tirando Ló e suas filhas de Sodoma e Gomorra, ele disse assim: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti e não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereças, para que não morras. Está vendo, irmãos? Então, o navio se perdeu, o apóstolo Paulo, a carga se perdeu, o apóstolo Paulo, usado por Deus, trouxe a salvação através dele para todas as pessoas que estavam no navio, mas eles precisaram de pular no mar, precisaram de nadar ou se agarrar a alguma coisa para chegar ao seu destino. Esse versículo fala: escapa-te por tua vida. Nós estamos vivendo, irmãos, momentos difíceis. Quantas coisas que se fala dessa pandemia que nós estamos passando. O que é verdade, o que não é verdade, é só Deus que sabe. Mas uma coisa nós podemos dizer com segurança: isto é um sinal de Deus. Isto é um sinal de Deus para nós vigiarmos. Então, meus irmãos, vigia. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Nós não podemos dizer: eu não tenho teologia, eu não sou obreiro, olha, eu não sei tanto orar, eu não sei tanto ler a Bíblia, eu não tenho tanto conhecimento. Irmão, pula no mar, se agarra em alguma coisa e chega ao seu destino. Não se acomode, tenha cuidado de você mesmo, tenha cuidado da sua casa, e principalmente o cuidado espiritual. Principalmente o cuidado espiritual. Paulo, um homem de Deus, no meio de uma tempestade tão terrível na direção de Deus, mas saiu abençoando vidas. Que Deus nos ajude, irmãos, que Deus nos guarde, que nós possamos também aprender com isso e batalhar pela fé que uma vez foi proposta para nós. Amém, meus irmãos? Foi esta a palavra, foi esta a mensagem que o nosso Deus colocou no meu coração para transmitir para a minha vida, para a nossa vida, para a sua vida nessa noite, em nome do Senhor. Amém. Quero convidar aqui o nosso Ministério de Louvor para entoar mais um louvor ao nosso Senhor Jesus Cristo. E nós já vamos dar os avisos, fazer os pedidos de oração, já encerrar esse trabalho. Que Deus abençoe mais uma vez. Amém, meus irmãos.
Irmãos, hoje nós participamos, do corpo do sangue de Cristo aqui na igreja, quem os irmãos puderem estar. Por isso nós vamos hoje estar louvando o hino Algo Mais Que Alegre. Amém? Que você possa adorar o Senhor Jesus aí na sua casa, Ainda nos dias a gente não louva esse hino, Mas nós vamos estar adorando algo mais que alegre. Adora o Senhor aí onde você estiver.
Glória a Deus, amém, glória a Jesus. Que coisa maravilhosa, que clima gostoso na presença do Senhor. Os aniversariantes que chegaram ao nosso conhecimento, nós vamos prestigiar aqui. Se não chegou o seu nome, mande, que nós anunciamos aqui também. A irmã Lília Vieira e a sua filha Lívia, aniversariaram esta semana. Deus abençoe a vida de vocês. Também o Giovanni, da irmã Rose, do irmão Ney. Giovanni, Deus te abençoe, Giovanni. Deixa Deus trabalhar na sua vida. O evangelista Emanuel, irmã Adriana. Evangelista, Deus te abençoe, viu? Que todos os planos de Deus na sua vida se cumpram. E também o pequeno Emanuel, da irmã Ercília, do Tiago, completou 2 anos. Emanuel, Deus te abençoe, viu? Abençoe seus pais, abençoe a todos vocês. Os pedidos de oração, irmãos, vamos orar pela nossa irmã Vera, aqui da igreja sede, a irmã Maria também, que vai fazer um exame em Jaú, e pediu as nossas orações. A irmã Priscila Bertone, oramos por ela durante essa semana, graças a Deus percebemos que ela já está melhor. Vamos orar também pelo Gabriel, Maria, do irmão Valdeci está pedindo. Vamos orar pelo Gabriel. Deus sabe da necessidade e o Senhor tem ouvido as nossas orações. O Gabriel também de Cerqueira, um novo convertido que teve um acidente de moto. Vamos orar também pelo Gabriel. O Guilherme, da irmã Lu, também do pastor Nilson, pediu as nossas orações. A irmã Cristiane, já oramos por ela durante a semana, do presbítero Juarez, para que o Senhor dê vitória nesse probleminha que ela está na garganta. Estamos orando pela irmã Lázara. Estamos orando pela irmã Helenice, que é a irmã dela. Ela teve um problema aí na cidade. Vamos orar para que o Senhor dê paz, o Senhor conforte o coração dela, dê saúde. A irmã Ivani, do irmão Irineu, está fazendo um tratamento, e nós estamos orando por ela também. A irmã Benedita, do irmão Joaquim, a irmã Lourdes, essas 2 irmãs estão com um probleminha igual de saúde, a irmã Benedita e a irmã Lourdes. E também estamos orando pela irmã Alice e a irmã Débora, para que o Senhor dê vitória para elas. Os irmãos, nós estivemos aqui hoje, na ceia do Senhor. Foi um momento maravilhoso que nós tivemos aqui, glória a Deus por isso. Os irmãos puderam observar que nós fizemos algumas melhorias no templo, e eu quero, irmãos, dar honra a quem tem honra. O irmão Valdinei e a sua esposa, a irmã Cida, e o Cláudio, que é irmão do irmão Valdinei, eles vêm aqui, irmãos, trabalham com amor, com carinho, voluntariamente. A irmã Cida pega no pincel, ajuda, o irmão Valdinei. Então, precisamos reconhecer que o trabalho que foi feito aqui, tem lá, não é o dedinho, tem uma mão enorme do irmão Valdinei e da irmã Cida, que estão fazendo o trabalho de benfeitoria aqui no templo. Glória a Deus por isso. Viu? Então, irmãos, nós louvamos ao Senhor por isso. Então, continuando os avisos, quinta-feira nós temos o nosso culto aqui. Durante toda a semana, os irmãos já sabem que nós temos as atividades, né? Os nossos cultos, as nossas lives. E na quinta-feira, 8 horas, é a vez da sede aqui de novo. Nós continuamos na quarentena, a prefeitura ainda não nos liberou e nós estamos obedecendo. Louvo a Deus pela OMN abençoada que tivemos nessa manhã. Deus abençoe. Aquele que ainda quiser participar, ainda dá tempo. Também uma campanha do quilo abençoada. Glória a Deus por isso. Eu quero te louvar pelas contribuições. Irmãos, agradeço a Deus por aqueles que estão ajudando a gente a levar a carga, as despesas necessárias da igreja, de documentos, enfim, de tantas coisas, as benfeitorias. Graças a Deus por você que está participando. A obra vai sair, de um jeito ou de outro, mas Deus quer que você participe também. Deus quer te usar também. Então, Deus te abençoe, que todos nós possamos participar com a nossa pequena parte. Tá? Então, Deus abençoe as contribuições, os irmãos, as irmãs, que ajudaram, que fizeram o trabalho do Senhor avançar um pouquinho até aqui e continuará fazendo em nome do Senhor. Como eu avisei o presbítero Daniel,
está trabalhando, por isso ele não está presente aqui entre nós, mas estão aqui. Eu já não sei mais esses nomes que estão anotados aqui de oração, os aniversariantes foram citados, mas o Senhor sabe. Nós vamos orar agora e Deus vai abençoar ricamente esses aniversariantes e cada pedido de oração. Então nós louvamos a Deus, vamos fazer então uma oração juntos e nós vamos depois cantar mais um pedacinho do louvor e encerrar o trabalho dessa noite, abençoados na presença do Senhor. Ore comigo então, vamos ter um momento de oração, de concentração agora, todos nós juntos. Senhor Deus, invocamos o Teu nome mais uma vez, te louvamos pelo trabalho abençoado que tivemos nesta manhã. Senhor, os irmãos que não puderam estar presentes, que as Tuas boas mãos estejam sobre a vida deles, permaneçam sobre a vida deles. Todos aqueles que vieram, Senhor, abençoa ricamente. Te damos graças pela vitória, pela paz, pelo trabalho que fluiu, Senhor, debaixo da Tua graça. Te louvamos também, Senhor, pelos aniversariantes. Toma, Senhor, todas estas vidas nas Tuas mãos. Que a Tua bênção, que a saúde, Senhor, que a felicidade, que a direção de Deus esteja sobre a vida deles. Os que não foram citados também, Senhor, abençoa ricamente. Também, Senhor, esses nomes citados, as necessidades de saúde, a solução dos problemas. Senhor, glorifica o Teu nome. Te louvamos porque o Senhor tem atendido, Senhor, as nossas orações, e nós sabemos que daqui, Senhor, sairão mais testemunhos para glorificar o Teu nome. Te louvo, Senhor, por toda esta vitória que nós alcançamos, pela programação do trabalho, pelos irmãos que estão orando, Senhor, lá do outro lado, pelos irmãos que estão orando aqui, por aqueles que participarão futuramente também. Obrigado, Deus. Nós reconhecemos ao Senhor, nós Te damos graças, porque o Senhor é o nosso Deus, e nós podemos dizer com confiança, com alegria e com certeza, até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos ajudado e vai continuar nos ajudando, e nós vamos crescer e prosperar cada dia mais, porque o Senhor é o nosso Deus, é o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Todos os adversários do Senhor, meu Deus, trabalham com um pouquinho da permissão que o Senhor dá para eles, que o Senhor autoriza a eles. Então o Senhor é o vencedor, é o Todo-Poderoso, é o princípio e o fim, e nós descansamos nisto. Obrigado, Deus. Te louvamos, Senhor, e Te reconhecemos e Te damos graças, no nome precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos ter mais um momento de louvor e depois nós vamos dar a nossa bênção apostólica. Glória a Deus. Glória a Deus, amém. Júlia, Deus te abençoe, viu? Aí atrás das câmeras, né? Deus te abençoe, Célio, atrás dos botões aí. Não sei se dá para ver o Juninho ali na bateria, além desses amados e queridos que estão aqui, tá bom? Deus abençoe ricamente vocês. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Amém.